pessoal, estamos começando mais um vídeo. Aqui é a JuCyber e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Na verdade, eu vou fazer um react. É isso mesmo que você ouviu. Eu vou fazer um react a respeito de algo que eu preciso perguntar a vocês. O que aconteceu com o Google? Simplesmente o Google está prestes a anunciar o seu celular dobrável, o seu primeiro celular dobrável chamado Pixel Fold. E, sinceramente, eu tô sentindo um cheiro nada agradável nesse momento. E olha que agora eu sinto o cheiro muito bem porque meu nariz tá bem abertinho. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ver tudo que tem a respeito desse celular, possível data de lançamento e etc. Para que vocês fiquem por dentro de tudo que tá acontecendo com o Pixel Fold e o que esperar desse aparelho como um todo. A gente sabe que o Google é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. A gente sabe que o Google é hiper influente nesse mercado, principalmente quando o assunto é fotografia. Só que na parte de inovação, o Google nem sempre é o pioneiro nas coisas. A gente sabe disso porque quando o assunto é dobráveis, a gente sempre lembra daqueles primeiros celulares flexíveis que surgiram lá na MWC em 2019, mas a gente hoje em dia tem como maior referência nesse mercado a Samsung, porque já está na sua quarta geração de dobráveis, tanto de flip quanto de fold, que flip é o que fecha na vertical e fold o que fecha na horizontal. Ambos ficam compactos, só que um mais do que o outro. De qualquer maneira, a gente vai ver tudo que está rolando de rumor e também de vazamento a respeito do Pixel Fold e o que esperar desse celular. Então, vamos começar. Aqui, primeiramente, a gente entra no perfil de um dos maiores vazadores que existem na internet no que diz respeito ao mercado mobile desde sempre, Ivan Blass. E é Blass, sei lá, acho que é Blass, porque Blass é com E normalmente. Então é Blass. Eu vou falar Ivan Blass, mas possivelmente a pronúncia é Blass, porque, enfim, norte-americanos são esquisitos na hora de falar o sobrenome deles. De qualquer maneira, o assunto não é esse. A gente vê aqui no perfil dele que tá chovendo vazamentos a respeito do Pixel Fold e aqui, é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Papel de parede de pássaro. Quem se importa com isso? Mas é o que o Google vai enfiar na tela inicial dos seus celulares. Por quê? O Pixel Fold é um celular que se abre, então nada mais justo do que botar um animal de asas para você ficar batendo as asas dele toda vez que você for fechar o seu aparelho. A filosofia é até bonitinha, mas eu não suporto pássaro, então já não tô suportando esse celular. Tô brincando. Eu não gosto realmente de pássaros, mas eu não vou falar também que eu não suporto o celular só por causa desse fator. Apesar que a gente sabe que tem mais coisas nesse assunto. Aqui, por exemplo, a gente tem o primeiro vazamento, que é da imagem externa desse celular, a parte frontal, o que você vai ter acesso quando você dobrar o aparelho. Basicamente, vocês veem que tem ali um note no formato Infinity O, que é algo que a Samsung deu de nomenclatura e eu utilizo para todas as marcas, que é aquele pontinho na tela só para ter o espacinho do sensor, ao invés de colocar o sensor sob a tela, que no caso é por baixo do display. Aqui na lateral temos, obviamente, a parte da dobradiça, então a gente tem ali um pouco mais de espessura, o que já era de se esperar, mas a gente também tem outras fotos desse celular. Aqui nessa segunda foto a gente já tem ele aberto, aí a gente tem a visibilidade da dobradiça, um pouquinho mais nítida, e também temos aqui a parte traseira desse aparelho, eu tô rindo com respeito, onde a gente tem aqui os sensores de câmeras, que são 3, e também possivelmente um microfone para fazer capturas com, talvez, quem sabe, um zoom de áudio, aplicando algo que a Samsung tem feito há alguns anos. Seria interessante. Mas, de qualquer maneira, temos aqui o logozinho da Google, ou do Google, não sei. E também temos aqui a partezinha da textura, que aparentemente será um preto fosco. Me agrada porque eu gosto de como o Google normalmente coloca os tons foscos nos seus celulares, mas assim, eles tinham colocado modelos mais brilhantes na linha Pixel 7 e depois no Pixel Fold eles meio que fazem um retrocesso para o que a gente via lá no Pixel 6 e 5, que é uma textura mais fosca na parte do verso do seu celular. Isso não quer dizer que seja de plástico, apenas que é um vidro revestido com um material fosco para dar uma textura diferente, um aspecto mais
palpável, sem manchar tanto o aparelho. Inteligente porque como é um dobrável, então você já vai ter bastante dor de cabeça limpando a tela grandona que você vai ter internamente. E é aí que começa o problema. A tela interna desse celular é uma das coisas mais pavorosas que eu já vi nos últimos tempos. E calma, eu sei. A gente viu lá em 2019, quando a Samsung lançou o Fold de primeira geração, que era um celular muito esquisito. Ele tinha ali na carcaça dele como que eu vou dizer? Aquele note que não tinha como não notar quando a gente abria o celular, porque simplesmente era um troço gigantesco e bizarro que tinha na frente do aparelho. Não na frente exatamente, mas na parte da tela maior, que na verdade se tornava menor porque tinha um aproveitamento de espaço muito mal planejado. Fazia sentido na época aquele note? Não, porque era algo que só a Apple fazia, então não tinha porquê as empresas que utilizavam celular com Android imitarem. Mas a Samsung tentou imitar, falhou miseravelmente, voltou atrás, graças a Deus, e agora tem dado bastante certo o jeito que eles estão fazendo, apesar de eu ainda ter muitas ressalvas em relação à câmera sobre display, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, porque isso não é uma análise do Fold, é um react do Pixel Fold. Aqui tá o problema maior. Olha como tá essa tela, gente. Pelo amor de Deus, o que eles tentaram fazer aqui? A gente vê claramente que tem aqui um mix de coisas. Um pouco de preguiça somado à inteligência, mas também subtraído pela potência do bug. Porque, gente, pelo amor de Deus, olha, isso daqui na tela dá um dedo meu de borda. Esse meu dedo aqui, vocês estão vendo aqui? Isso aqui deitado é o tamanho da borda desse Pixel Fold, na parte de cima e de baixo. Na lateral é meio dedo, o que já também é muita coisa. A gente está vivendo um momento do mercado mobile que está cada vez mais focado na dinâmica do borderless, que é menos bordas. Então, se a gente vê um celular nesse patamar, que vai ser focado no mercado premium, trazendo 2 km de borda, a gente já fica com aquele olhar um pouco mais polêmico, um pouco mais crítico, porque a gente sabe do que o Google é capaz, porque a gente ainda tem memória do que foi o Nexus, a gente tem memória do que foram os primeiros Pixels, a gente quer aquele mercado mobile inovador, interessante e inteligente que o Google sabe fazer de volta, e não isso. Bati no microfone, mas vocês entenderam. E aqui vocês veem que temos um problema, porque além de aparentemente a tela estar com este tamanho, parece que a película da tela, vocês estão vendo aqui? Parece que a película da tela é meio que camada dupla. É isso ou ele tá de case? Se ele tiver de capinha, ok. Mas se não estiver, isso é extremamente esquisito. Porque parece que ele tem uma película aqui na parte externa para não ter risco de danos. E parece que ele tem outra película aqui na parte do display. Que esquisito. E ainda tem aqui a câmera frontal interna. Pelo menos é 5G, gente. Mas ele tem aqui a câmera frontal interna, que é bastante interessante em teoria. Só que assim, não precisava deixar todo esse espaço. Fazia que nem fez na parte externa, que ficaria muito melhor. Apesar de todo o aspecto do celular ser esquisito, vemos e convenhamos que é um celular inovador dentro do que a Google quis fazer. Não sei porque eu fico toda hora o Google, a Google da Google, o Google do Google, enfim. Mas vocês entenderam. O que a empresa está tentando fazer é legal, é interessante. Me pega de jeito porque eu sou uma pessoa que gosto de acompanhar muito esse mercado de dobráveis. Meio que ter 2 dobráveis me colocou no local de fala. Às vezes o jovem místico é esquisito. Mas, de qualquer maneira, é um celular que parece promissor, só que o design dele é bem esquisito. Mas, venhamos e convenhamos, eu fico bem interessado em ver o que o Google vai fazer com esse aparelho. Bora lá, que tem mais coisa para eu falar sobre o Pixel Fold
E dessa vez eu juro que não é tanto sobre o design. Mentira, ainda é. Outro vazador resolveu pegar as renderizações do Pixel Fold e reinventar um pouquinho. Eu tô falando do Ben Jaskin. Ele basicamente pegou o Pixel Fold e tentou reinventar com base nas renderizações e redesenhar o que a gente poderia ter recebido de design caso o Google fosse um pouquinho mais mão na cuca. É claro que a gente ainda tá falando de vazamentos, mas a gente sabe que vazamento normalmente é o que a gente vai ver no mercado, às vezes infelizmente. Aqui, como vocês podem ver, esse é o formato que seria o ideal para o Pixel Fold. Ainda com muitas bordas, como vocês podem ver aqui, misericórdia, mas ainda assim um celular muito mais apresentável para o público. A gente está vivendo um momento de muita exigência do público e um baita vacilo desse do Google é complicado. Inclusive essa parte de design, a gente pode ver aqui nesse vídeo que realmente está muito estranho. E a dobra dele parece que tá meio dura, a dobradiça. Ele tá bem esquisito, bem prototipado. Mas é isso que tem pra hoje, né? Aparentemente, o leitor de digitais vai ser na lateral. Tem um botãozinho um pouco diferente ali. Mas ele tá bem largo, tá bem esquisito a parte externa dele. O Fold tá indo num caminho totalmente avesso. A Oppo também tá lançando celular dobrável diferente. E a Xiaomi também lançou celular dobrável com uma pegada bem diferente do que o Pixel Fold está prometendo. Porque esse aproveitamento de tela espaçoso é complicado, porque a maioria das pessoas querem carregar um dobrável no bolso, mesmo que seja um dobrável no formato phablet, que é um celular que se transforma em tablet. Então, essa dinâmica aí que tá rolando no Pixel Fold não vai agradar muita gente não, eu acho pelo menos. Agora vamos para as specs. Tanto o painel interno quanto o externo do Pixel Fold são OLED e tem taxa de atualização de 120 Hz. É claro que a gente não sabe ainda se essa atualização vai ser dinâmica, se vai ser automática, se vai ser configurável, mas enfim, tem essa taxa de atualização. Na tela externa a gente tem um display de 5.8 polegadas, que já é basicamente o tamanho da maioria dos celulares topos de linha, que são um pouquinho menores em aproveitamento do display, mas ainda assim é um display bem grande e tem aí resolução Full HD Plus, que é basicamente aquele 1920 por 1080, só que um pouquinho mais esticado, porque, enfim, agora as telas têm um aspect ratio um pouquinho diferente e não é mais 16:9, né? No caso, essa é 17.4.9. Um saco isso. Já a tela interna é quase um Quad HD, basicamente, só que também naquele formatinho que eu já falei, com aspect ratio, na verdade, um pouco diferente, porque não é 16:9, nem 9:9 ou algo do gênero, é 6:5, porque, enfim, tem 7.6 polegadas, então fica uma coisa mais quadradona ali na sua frente. É o aspect ratio normalmente que a gente vê em tablets. E aspect ratio basicamente é a dimensão, tá, gente? É a dimensão. Acho que fica mais fácil falar assim do que ficar aspect ratio. Inglês desnecessário nesse momento. O que eu achei bem curioso é o brilho das telas desse celular, porque a tela interna tem 380 ppi, enquanto a externa tem 408 ppi. Então isso significa que o Google já está meio que teorizando que os usuários usarão mais a tela externa do que a interna. Então o brilho da tela externa tem que ser maior, porque vai ser melhor aproveitada. Estranho, mas curioso. Aí a gente vai ver o lançamento de um topo de linha com a segunda geração do chipset do Google. O Google Tensor geração 2 está chegando e vai ser implementado no Pixel Fold também. Eu ainda não sei quais são as configurações desse chipset em termos de núcleos, velocidade dos núcleos de performance, de economia e etc. Mas assim que eu souber, eu compartilho com vocês nas redes sociais, porque fica muito mais fácil. E o link delas tá na descrição do vídeo. Agora na parte de câmeras a gente tem aí um sensor de 48 megapixels. Espero que não imite o do iPhone 13 Pro, porque
Não é dos melhores que a Apple já fez, mas se o Google conseguir colocar um sensor de qualidade, talvez um Sony, talvez um Samsung, não sei, ia ser bem interessante. E a abertura é f1.7. É bem legal essa abertura, porque realmente vai ajudar nas fotografias. E como o foco maior da linha Pixel é a fotografia noturna, então faz sentido essa abertura nesse aparelho. Apesar de que eu achava que o Google já poderia partir para 1.5 já no Pixel Fold. Ia ser muito melhor. Ia ficar muito mais feliz. Já a segunda câmera é ultra grande angular, de 10.8 megapixels. Eu não entendi, sinceramente, esse ponto 8. Poderia ser só 10 megapixels, que já estava tudo certo, ou subia para 12, como a maioria das empresas fazem. Mas o Google é difícil de entender e a gente só segue falando as especificações, porque é isso. A abertura dele é um pouquinho menor, é de 2.2, então a gente tem aí uma entrada menor de luz. Então a gente tem aí um sensor um pouquinho mais sacrificado para fotos noturnas, mas ainda assim um bom sensor. E repetindo essa mesma especificação do sensor ultra grande angular, a gente tem o terceiro sensor, que é o de telefoto, que é basicamente para fazer fotos em zoom. Mas assim, ele tem 5 vezes de zoom óptico e 20 vezes de zoom digital. Então não espere uma super aproximação, um hiper zoom nesse celular. Não só porque ele é um dobrável, mas também porque ele não é o flagship da empresa no sentido de blockbuster, como se fosse o mais vendido. O propósito dele é pegar um mercado que gosta de inovação e ao mesmo tempo quer ter algo de qualidade em mãos, mas não a qualidade total que o Google tem a oferecer, porque a qualidade total fica sempre no celular topo de linha, que é candy bar, que é no formatinho de barra de chocolate, sabe? Que é o padrão. É tipo a Samsung faz. O Fold é um bom celular, tem boas câmeras, mas nunca serão melhores do que um S23 Ultra, um S22 Ultra da vida. É essa mesma dinâmica. E a abertura dessa lente zoom é f3.05, então é complicado. Mas ainda assim a gente entende, porque é uma câmera que só vai ser usada em casos específicos e não o tempo inteiro, como é o caso da câmera principal, que tem a melhor abertura das 3. E já a câmera frontal tem 9.5 megapixels. Sério, eu não tô entendendo essa quebradeira que tá tendo nos megapixels dos celulares. Mas, enfim, a gente só respira e segue. Tem a mesma abertura da câmera ultra-wide, que é de f2.2, então tá ok. É normal essa abertura de lente em câmeras frontais, principalmente quando é um celular que é visto como o principal da fabricante para aquele ano. Então tá ok. E o que me preocupa nesse celular é a questão de filmagem, porque a resolução máxima para capturas nele é 4K a 30 fps, mas você também pode filmar em Full HD a 60 fps. Em 2023, o Google está lançando um celular dobrável que não filma nem 8K e muito menos em 4K a 60 fps. E nem mostra, na verdade, no vazamento por enquanto, se ele tem a opção de slow motion. Então, chatinho isso, hein? Mas assim, é aquilo, né? A gente não tem muito o que fazer, o Google também não tem muito o que fazer. Talvez a gente veja esse design um pouquinho mais bonito no Pixel Fold 2, que deve ser lançado ano que vem, mas o Pixel Fold 1 já está chegando e ele chega no dia 10 de maio de 2023, que é durante o Google I/O, que é o evento que o Google faz, não só focado em desenvolvedores hoje em dia, mas também focados no mercado como um todo, porque é onde eles apresentam os principais produtos deles para o ano. Então, possivelmente a gente vai ver um Chromecast 5, possivelmente a gente vai ver algum outro celular da linha Pixel, mas o Pixel Fold está sendo cotado como o rei do show, que não é tão rei assim. Mas, enfim, é um aparelho legal, um aparelho interessante e que traz especificações novas que fazem sentido para a proposta dele de ser no topo de linha dobrável. O Pixel Fold está com lançamento previsto para o dia 10 de maio durante o Google I/O. Na verdade, ele vai entrar em pré-venda e vai, nesse período de pré-venda, até 30 de maio somente na Google Store, que só está disponível nos Estados Unidos. 30 de maio ele começa a ser vendido pelas varejistas e no dia 27 de maio a galera pode comprar e receber na hora.
Mas assim, vai ser um processo bem demorado entre o anúncio, o lançamento e a disponibilidade para o público. Vocês estão vendo esse gapzinho? Acho que aí talvez o Google comece a verificar as análises dos influenciadores e analistas de produtos norte-americanos que receberão unidades para teste, e assim eles vão ajustando o aparelho, pelo menos na parte de software, que talvez também tenha alguns bugs em relação à experiência de dobrável, para que no dia 27, quando a galera for comprar de fato e começar a receber, quando estiver comprando pelas varejistas, possa ter menos dor de cabeça quando pegar o aparelho. Em relação ao preço, existirão duas opções de Pixel Fold sendo comercializadas no mercado. A opção de 256 GB vai custar $1.799 e, de acordo com a cotação atual do dólar, isso é um valor bem próximo de R$6.300. 6.400, dependendo do dia que você está assistindo a este vídeo. E já a opção de 512 GB sobe para $1.919, o que dá aí quase 8, 9 mil reais, mais ou menos, de preço base, se a gente for fazer a conversão direta. E caramba, hein? Dobrável bem caro, mas ainda tá mais barato do que os modelos da Samsung, que são os únicos dobráveis anunciados aqui no Brasil por enquanto. É claro que se a gente for analisar, os dobráveis da Samsung estavam nessa faixa de preço, então isso quer dizer que basicamente o Google seguiu a mesma dinâmica, só que com um precinho um pouquinho mais abaixo, para combater o Samsung Galaxy Z Fold 4 no mercado norte-americano. Acho que não vai conseguir, mas já é um bom competidor para quem quer ter a experiência dobrável, mesmo que não se importe em estar com o celular prototipado em mãos. Mas, de qualquer maneira, é isso. Expectativas estão sendo criadas e eu espero que a realidade seja um pouquinho melhor. Espero que vocês tenham gostado desse react sobre o Pixel Fold. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e também deixe sua opinião a respeito desse tipo de vídeo. Se você gostar, trago mais conteúdos desse gênero para vocês. E é claro que, se vocês não gostarem, também deixem a opinião de vocês e dê feedback, porque a opinião de vocês é muito importante para o crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve e ativa as notificações. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo que é postado por aqui. É isso aí, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!